Bom. Bom dia, Wellington. Mais uma vez aqui com o Pode Chegar. E hoje eu tô me sentindo uma velha, Wellington. Eu tô com duas jovens aqui, a Ana Clara e a Júlia. Elas têm 18 anos, né? 18 anos cada uma, viu? E eu disse que somando a idade delas, eu ainda estou um pouquinho mais na frente, né? Mas, assim, primeiro, obrigada a vocês, né, por ter aceito o nosso convite. E eu vou fazer, assim, um breve relato para os ouvintes entenderem, né, do assunto que nós vamos tratar aqui, que vocês são da equipe Calliope, né, que ganharam o desafio da Liga Jovem, né, e fizeram bonito na final, representando Alagoas, né? E essa história começou assim: duas equipes femininas de Alagoas, e aí se eu estiver errada, vocês me corrijam, formadas por estudantes secundaristas, fizeram bonito, como eu disse no início, na final do desafio da Liga Jovem em São Paulo. Não foi isso? No estado de São Paulo. Uma delas, a de vocês, a Calliope, e do Colégio Marista, de Maceió, que foi uma das campeãs da etapa nacional, e a outra foi do IFAL de Arapiraca. Não é isso? Como era o nome da equipe? Vocês lembram? As Paquitas, o nome, mas o nome do aplicativo não lembro. Do IFAL de Arapiraca, né? E vocês foram todas para São Paulo, sim, mas aí vocês ganharam, foram uma das selecionadas, né? E ganharam uma viagem para Madrid, na Espanha, né? E nós vamos falar sobre essa viagem, né? As 6 equipes mais bem pontuadas nessa competição, que foi em março desse ano, participaram de uma imersão, né, em Madrid, como eu falei. E aí vocês vão ter que contar aqui para todos essa experiência que vocês tiveram e o que contribuiu, assim, na mudança de vocês do dia a dia, né? O grupo era formado por 24 estudantes. Você lembra das outras equipes? Eram tantas equipes que não dava para lembrar de todos. Mas acho que algumas lembram, porque era separado em turma A e turma B. A gente era da turma B, né? Isso. E de escolas públicas e privadas, né? Isso é que é legal, né? E vocês conheceram o Hub de Inovação, onde são localizados também os grandes centros de pesquisa e tecnologia na Espanha, né? E assim, e eu gostaria de começar a primeira pergunta para as duas. Aí vocês resolvem, e eu queria que vocês dissessem, né? E aí, Wellington, são duas meninas lindas que estão aqui, né, que vão falar com a gente hoje. E eu gostaria de saber de vocês, como foi ser uma das campeãs nacionais do desafio da Liga Jovem e trazer esse prêmio para Alagoas? Como vocês se sentiram? Foi muito bom, porque a gente estava naquela plateia daquele palco grande, porque o Bossa Summit é realmente gigantesco, tinham várias empresas que a gente nunca tinha ouvido falar e em um ramo muito grande, cada uma com a sua especialidade, né? Então a gente estava lá naquele nervosismo, esperando ser chamada, e o apresentador, quando ele foi, nós fomos a primeira equipe a ser anunciada que tinha passado, né, que tinha ganhado a viagem. Então a gente estava na cadeira com aquele nervosismo, aquele negócio, tava, meu Deus, será que vai ser o nosso nome? Quando ele falou, foi... Eu não sei nem como explicar. Foi uma felicidade, a gente pulou da cadeira, acho que assustou até as pessoas que estavam à nossa volta. Foi muito bom e muito gratificante ter reconhecido o trabalho, né? Porque a gente teve muito trabalho para fazer, muito carinho colocado também no nosso projeto, para ser colocado para frente, ter esse reconhecimento. E, tipo assim, eram pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e a gente que é de Alagoas. Foi a única finalista, a gente queria representar, então foi do Nordeste, muito bom. O único finalista do Nordeste. Só teve a gente. E para quem está nos ouvindo, o que é o desafio da Liga Jovem? Ele foi um desafio em colaboração do Sebrae com o Instituto Ideias de Futuro, e eles criaram com o intuito de trazer os jovens mais para esse meio do empreendedorismo, a criação de startups, para realmente mudar o meio social que a gente está incluído, porque a gente sabe que a gente vive numa desigualdade social muito grande, e incluir os jovens de dentro dessas realidades, de criar formas e soluções para poder mudar isso, é muito importante. Então, quando você tem um contato com isso, você muda muito sua mente, muda a sua forma de pensar e a sua forma de saber, de agir com outras pessoas, diferentes realidades.
E me diga como, assim, o apoio, né? Assim, você falou, né, que foi muito importante o apoio do Sebrae para a vitória de vocês. Como esse trabalho inspira vocês para continuar aprendendo cada vez mais, né? Porque aí a gente está falando aqui de educação empreendedora com ideias inovadoras. Como é que você acha que isso contribui para a vida de vocês? Eu acho que é muito importante para a gente saber o que é o empreendedorismo, para colocar no nosso futuro, né, para construir uma vida mais estável. E como nós somos jovens, colocar os jovens nessa parte do empreendedorismo, ter essa criatividade, ela é importante. Então, acho que vai incentivar também outros jovens, já que vão ter outras edições, já que deu certo a nossa primeira edição, a se tornarem mais criativos e saírem um pouco da caixa, a poderem colocar mais para frente os planos que para eles talvez sintam que são impossíveis, que na verdade são possíveis. E ajudar a sociedade, né? Porque como a Ana estava falando, é importante esse empreendedorismo. Nós vivemos em uma sociedade que ela é muito desigual. Então, quando você se cria soluções para essa desigualdade, você também ajuda a resolução dos problemas. Acho que é de fato muito importante. Foi uma experiência que a gente com certeza vai levar para o resto da vida. Que bom. Isso, né? Sair um pouco da caixa, sair um pouco da bolha que a gente está incluído. A gente vive, assim, dentro de um mundinho que a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. O Calliope surgiu exatamente disso. A gente não tem pessoas autistas na família, mas a convivência que a gente teve dentro da escola trouxe a gente a criar, a querer mudar isso, a fazer a diferença. E é isso que o Sebrae e o Instituto Ideias de Futuro trazem para os jovens, buscar isso, fazer eles trazerem esse empreendedorismo social para eles mudarem o meio que eles estão incluídos. Bom, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês criaram como inovação, né? Já que você tocou no assunto, e o que é que a diferença que isso está fazendo na vida das pessoas que estão utilizando dessa ferramenta que vocês criaram. Eu queria que vocês falassem agora um pouco, contassem um pouquinho do início e como está hoje. O Calliope foi criado dentro da escola, como eu falei, ano passado. A gente estava no 3º ano do ensino médio, finalizamos ano passado a escola, e foi quando a gente conheceu a sala de descanso que o colégio criou para poder que as crianças atípicas saíssem um pouco da sala de aula para poder ter o seu momento de descanso e interação com outras crianças atípicas também. E foi quando a gente conheceu, em um trote de dia das crianças, onde a gente estava fantasiado de personagens, a gente foi até lá, a convite do próprio colégio, para poder conhecer. E quando a gente chegou lá, foi muito difícil a gente interagir com essas crianças, a gente não sabia, foi um choque também pra gente. Então foi quando surgiu o convite realmente que a nossa orientadora fez para poder participar do desafio. A gente ficou pensando o que é que a gente pode fazer de diferente, o que é que a gente pode criar aqui, de onde é que a gente pode sair da nossa bolha. E foi quando a gente lembrou desse momento na escola. E aí a gente pensou, vamos criar um aplicativo para ajudar crianças autistas na interação social. A gente buscou, a gente pesquisou, a gente sabe que hoje existem aplicativos, sim, que ajudam crianças autistas, mas que são com foco que eles mantenham, eles fiquem presos dentro desses aplicativos. E o Calliope não é isso. O Calliope quer que essas crianças saiam desse mundo para um mundo social, eles interajam, eles consigam se desenvolver uma fala, e desenvolvam interações sociais realmente com o mundo que está à sua volta, para que eles sejam incluídos dentro do mercado de trabalho, que eles sejam incluídos dentro de eventos, dentro de momentos, como um todo, realmente, como nós estamos inseridos. Se hoje os nossos ouvintes, né, e até o Wellington quisesse acessar a plataforma de vocês, né? É fácil de acesso? Como é que a gente faz isso? Como é esse acesso? Como é essa interação? Isso é gratuito, é pago? Fala um pouquinho assim para as pessoas assim que tiverem interesse, né? Como você disse, para crianças e para adultos também, né? É focado para quem tem autismo, não é isso? Sim. Então assim, como é esse acesso a esse aplicativo de vocês? E você veja, né? Eu estou aqui assim, eu vou dizer uma palavra bem matuta mesmo, né? Porque eu venho da roça, abestada, né? Porque assim uma turma de meninas tão jovens, né? Porque aqui tá a Ana Clara, o Wellington e a Júlia, mas a equipe era formada São 5 meninas, mas a nossa orientadora, todas elas têm 18 anos, todas têm a mesma idade, né? No caso, eu fiz 18 anos esse ano, então quando começou o projeto eu tinha 17, eu sou a mais nova do grupo,
Mas todo mundo tem nessa idade de 18 vai fazer 19. E uma ferramenta assim tão linda, né? Tão criativa. Então, assim, fala um pouquinho como é que a gente faz para acessar isso aí. Hoje a gente ainda não está com ele disponível para ser baixado, mas estamos terminando o nosso protótipo para poder lançar muito em breve. E até o momento a gente está começando ainda, terminando as nossas pesquisas para poder começar os testes, onde o teste a gente quer realmente fazer em clínicas. A gente já tem algumas parcerias onde a gente vai conseguir fazer tanto no interior. A gente também conseguiu uma parceria para poder fazer. Então, no momento, a gente só tá... interior? Dá um spoiler aí pra gente. Em Porto Calvo. E aqui em Maceió também vamos fazer o teste. E assim, nós estamos aqui na Rádio Delmiro, né, no programa Veja o Povo. E se a prefeita Ziane, aqui de Delmiro Gouveia, quisesse, né, ter essa experiência, estariam dispostas a compartilhar com ela também? Com certeza. E me explica como é que funciona. Você vai lá, né, que daqui a um pouco você vai lá, você clica e o que é que você vai acessar de cara logo no aplicativo? Bom, ele é um aplicativo, né? Então você vai no App Store, você vai baixar o aplicativo. Tem as versões dele que é a versão paga, que tem algumas coisas extras que os pais das crianças mesmo que vão ter mais acesso. E é um aplicativo que ele vai estimular as crianças a ter a socialização e a questão da fala por jogos. A gente ainda está em fase de desenvolvimento de alguns jogos, estamos terminando eles, como a Ana falou, para lançar, mas um jogo que eu posso falar é sobre as vogais, que ele tem as vogais e você vai ter as opções para você clicar e escolher a vogal que você está vendo. E quando você acerta, vai aparecer uns confetezinhos com frases estimuladoras dizendo: você conseguiu, parabéns, vá para a próxima fase. E quando você coloca errado, você tem um sonzinho que parece uma... não é bem uma buzina, mas é um sonzinho que dá o erro. E você vai colocar novamente para ele tentar acertar a vogal, estimulando para que ele vá até que ele consiga acertar. E todos de forma muito suave, porque a gente sabe que a maioria dos autistas, dependendo do seu grau, tem algumas dificuldades em relação ao barulho, em relação a cores. Então, toda a nossa pesquisa foi baseada com apoio de psicólogos mesmo. Então, a gente correu atrás disso. Então, vocês tiveram esse suporte técnico também. Vocês tiveram com facilidade ou tiveram alguma dificuldade para isso? A gente não teve muita dificuldade porque a nossa orientadora tem a psicóloga que nos ajudou, era amiga da nossa orientadora, então foi bem fácil e a gente realmente buscou bem fundo para que não causasse crises. Porque você ter cores muito chamativas ou barulhos muito altos faz com que essas crianças atípicas elas tenham essa crise e não queiram mais usar o aplicativo. E como a Ana falou, a gente não quer isso, a gente quer que elas se desenvolvam com o nosso aplicativo e cresçam para que não precisem mais disso. Vocês, estudantes, né, do ensino médio, não mais do ensino médio, né, já finalizaram, né? Deixa eu abrir um parênteses. Já está na faculdade? No momento, não. Mas já sabe o que vai fazer? Sim. O que é que você vai fazer? Medicina. Medicina. Ei, cara. Grande responsa. E você? Eu já estou na faculdade. Eu faço faculdade de Estética e Cosméticos. Ah, que legal, né? Como a viagem, né, a Madrid impactou na vida de vocês? E aí é onde entra também, né, a parte do Sebrae nessa colaboração, né, nessa construção toda para chegar e aí culminou nesse final. Como foi essa viagem entre vocês? Me conta um pouquinho das descobertas lá. Foi uma viagem realmente incrível, porque fazer uma viagem só com as suas amigas já é diferente. E tendo essa experiência internacional, indo para Madrid, a gente pôde conhecer a cidade, a gente andou muito a pé lá para olhar as coisas, então é uma cidade de fato muito bonita, tem umas arquiteturas muito bonitas. Eu lembro que eu tirei muitas fotos dos prédios e o Sebrae também, ele deu a oportunidade da gente conhecer, a gente foi conhecer a embaixada, a gente conheceu a Universidade Politécnica. A gente não pôde ir em um museu tecnológico porque a Silvia tinha conseguido pra gente ir em um instituto. A Silvia Wellington, que as meninas estão se referindo aqui, é a nossa gestora, né? Que é uma pena que ela não está aqui na nossa conversa hoje por um problema pessoal que ela teve, do programa de educação empreendedora, né? E que esteve a todo tempo com vocês, né? Grudadinha ali com vocês. A gente conseguiu, o Sebrae, né? A Silvia conseguiu que a gente fosse em um instituto lá na Espanha.
sobre os autistas, que lidavam com os pais dos autistas e que ajudavam eles a lidar com as crianças atípicas. Então, a gente, além de ter tido essa oportunidade, também conheceu muitos pontos de Madrid, porque abre muito a mente, porque, como a Ana falou, a gente vive em uma caixa. Aqui em Maceió, né, uma cidade pequena, então quando a gente vai internacionalmente, vai para outros cantos, abre muito a visão da gente, porque é realmente, de fato, muito grande e dá para ser, de fato, explorado. E o que mais impressionou a vocês na viagem? E aí, não só como a experiência turística, mas também, como você disse, que você foi numa instituição, né, para crianças autistas, e isso contribuiu ou está contribuindo também em alguma modificação, alguma coisa do aplicativo? Duas perguntas para as duas lindas aqui. Com certeza. Acho que também a gente pode dar um adendo, né, também a questão do South Summit, que foi onde a gente também fez muito contato, onde a gente Agora fala para os nossos ouvintes, né, aqui do Sertão, que nós estamos numa rádio do Sertão, que é o South Summit. Ele é um evento voltado para startups, onde eles têm programas de aceleração para startups. Eles vão apresentar onde também pessoas que queiram investir em startups que estão começando podem também. Onde também tem um programa do Sebrae que levou algumas startups para a Espanha. Então, para ter essa experiência também. Então, teve muitas palestras, momentos de você saber como você pode gerenciar melhor o seu negócio. Então, para a gente é muito importante isso, já que a gente está começando. Então, a gente também teve contato com algumas empresas que são voltadas para crianças, que têm essa parte de desenvolvimento, que criam jogos. Então, isso para a gente também é muito importante, porque a gente faz um contato, de qualquer forma, internacional. Então, para você estar iniciando, assim, é maravilhoso. Então, é perfeito. E para você? É a mesma coisa, realmente é muito grande. Quando a gente chegou lá, em cada buraquinho do espaço tinha uma startup diferente. Então, a gente, além de ter assistido algumas palestras, a gente foi nas startups, foi conhecer o dono da Tracta, né, que é daqui de Alagoas, perguntou várias coisas e tudo mais para ele sobre como empreender, como colocar no mercado, porque como ainda somos iniciantes, a gente ainda tem muito que aprender sobre o mercado de trabalho. E a gente também aprende muito com vocês, porque eu estou aprendendo aqui. Então, realmente foi muito bom ter essa experiência internacional, porque a gente pôde ver vários tipos de startups e adquirir novos conhecimentos e também passar um pouco do nosso aplicativo para eles, né? Então, foi realmente muito bom. Vocês sabem como é que funciona cada etapa e os requisitos para você participar do desafio da Liga Jovem? Sim. Isso, que ele é aberto para todas as escolas, eu já percebi, né? Seja público ou privado. Sim. Fala um pouquinho, porque assim, vai que tem algum diretor de escola aqui que está nos ouvindo, né? Quer saber como é que faz para participar. Conta um pouquinho dele, para chegar aí onde vocês chegaram. Ele é para alunos de 9º a 3º ano do ensino médio e você tem que desenvolver um projeto, uma tecnologia, não é exatamente... Com inovação? Isso. Não precisa ser exatamente um aplicativo. Então, você tem que desenvolver essa tecnologia que vai mudar alguma coisa que esteja no seu meio social. Então, você vai desenvolver, na parte da inscrição, você vai criar o nome da equipe e tudo certinho. E aí, você vai passar por um processo seletivo. Então, a nossa edição foram mais de 5.000 inscritos e desses 5.000 inscritos saíram apenas 100 semifinalistas. Aqui no nosso estado? Não, no Brasil inteiro. No Brasil. Então, vocês arrasaram, hein? Do estado foram apenas 2, a nossa equipe e a equipe de Arapiraca. Então, essas equipes que foram selecionadas foram para São Paulo, onde ocorreu a semifinal, e lá a gente apresentou o nosso pitch, que apresentou o que é o nosso aplicativo, o que a gente está querendo mostrar de diferencial. Então, no momento da apresentação, você já saiu de lá sabendo quem venceu. Então, desses 100, saíram apenas 20, mas no caso saíram 21, porque teve um empate, e desses 21, saíram apenas 6, que uma da equipe foi a nossa. Por que Calíope? Me explica como é que vocês chegaram no nome Calíope. É o nome de uma das 12 musas do Olimpo. Do Olimpo, que é a deusa da eloquência, a deusa da fala. E como o nosso aplicativo fala justamente em ajudar na fala das crianças atípicas, a gente escolheu nomeá-la como a deusa da fala, que ela é uma das 12 musas da grega.
O Sebrae ajudou nessa construção do nome também? Ou teve orientação? Ou foi da orientadora? Não. Esse foi por parte da gente, realmente. Da gente saber. A gente estava buscando e a gente queria alguma coisa que fosse agregar realmente ao que a gente estava criando. A gente não queria um nome que fosse, mesmo que remetesse a gente, mas a gente queria pensar realmente, poxa, se eu pensar nesse nome aqui, eu vou lembrar de quê? E foi de onde surgiu. Que tivesse significado e que fosse único também. Sim. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para as duas. Assim, eu queria saber qual é o próximo seu desafio. Você está estudando para ser medicina, né? Para ser médica. Você já tem assim, eu vou ser médica e vou me ser especialista nessa área. Né? Qual é o seu próximo desafio? Para as duas, né? Para a Ana, Clara e para a Júlia, né? Quais são os próximos desafios dessas duas jovens que estão aqui na minha frente, né, que participaram da criação de um aplicativo, né, que vai atender a pessoas autistas e que vocês estão nessa fase de implantação, de descobertas ainda, de testes, né, mas e que vocês, assim, que estudar medicina não, é muito puxado, né, então, assim, qual é o desafio que vocês têm pela frente? E os sonhos, né, porque, assim, eu estou aqui com duas meninas, duas mulheres de 18 anos, né? Mas, assim, quais os sonhos da Júlia e da Ana Clara? Acho que na parte de desafio pode colocar realmente os estudos, porque ele é a base de tudo. E a gente não vai chegar a lugar nenhum sem ele. Então, assim, de onde a gente está hoje, do momento que a gente chegou até aqui, de onde a gente criou, do que a gente desenvolveu, foi a partir do estudo. Então, acho que o maior desafio é realmente isso, a gente buscar, a gente pesquisar e a gente entender o que é que a gente quer fazer de diferencial. E sonho realmente, acho que alcançar todas aquelas pessoas que têm necessariamente, que precisam dessa ajuda, desse apoio. Digo a mesma coisa, realmente. A gente teve muito estudo e muita preparação para fazer e um sonho que realmente que ele seja lançado e que quando seja lançado atinja o maior número de pessoas possíveis para que possam ajudá-las a melhorar e a se desenvolver também. Então a gente volta àquele velho ditado, né? A educação transforma. Né? Como é que se muda o mundo? Eu digo sempre que é com a educação. E quando eu vejo assim vocês falando, né, dos sonhos de vocês, falando do que vocês almejam, vocês assim, para mim já arrasaram só na criação, não só do aplicativo, mas isso é de cunho social. Né? Então, isso mostra a grandeza do coração de vocês, né? E é um empreendimento, né? Eu tenho certeza que no futuro pode ser um negócio de vocês, né? Que continuam juntas. Fizeram uma senhora viagem, né? Todas juntas, sem pai, sem mãe, foi mais ou menos assim? Foi. Então essa realmente foi a viagem, né? Madrinha, uma festa. Né? Então, assim, mas muito obrigada, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Pena que a Silvia não está aqui para acompanhar essa nossa conversa. E eu queria que vocês deixassem para os nossos ouvintes, né? E para as meninas, mulheres da idade de vocês, né? Uma mensagem, né? Que cada uma de vocês, né? Deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos estudantes, né? Para a gente finalizar. Eu acho que uma mensagem talvez seja: se você realmente quer aquilo, vá atrás. Porque se você tem um objetivo, corra atrás para você conseguir aquele objetivo, porque ninguém vai consegui-lo por você. Quando a gente foi fazer o desafio, se a gente não tivesse corrido atrás daquilo que a gente realmente quisesse, a gente não teria chegado até onde a gente chegou. Acho que o jovem realmente tem essa mentalidade: eu quero mudar o mundo. Se você quer, corra atrás, estude, se dedique, faça o que você tiver. Use todas as armas possíveis que você tiver. Se você só tem um celular, poxa, utilize aquilo para poder te ajudar. Busca, se junta com um amigo, como a gente fez, participe. Pode ser de competições, mas de tudo que tiver ao seu dispor. Então, busque, estude, se dedique e não desista, principalmente isso. Se você quer fazer o diferencial, você tem como fazer esse diferencial. Muito obrigada. Eu tô assim, eu vou dizer assim, hashtag sem palavras, né? Porque assim, é muito lindo, né? E eu tenho certeza que não só eu, mas como ela e todos os ouvintes, né? Vi um pouquinho da participação de vocês, assim, obrigada de coração, né? Por ter aceitado o nosso convite, né? Compartilhar um pouquinho da história de vocês e da experiência. É isso que agradecemos. Isso que agradece.